Paz, Senhor, igreja. Vocês estão bom? Glória a Deus, que bênção. Grandes coisas tem o Senhor nosso meio nessa noite, amém? Estava falando com o Senhor e Ele falou ao meu coração que essa é uma noite de cura. Uma noite de cura na nossa alma, tá? Eu estava em casa orando, terminando a palavra, e falei, Senhor, e aí? O que o Senhor tem para essa noite? Já é difícil, porque hoje eu estava de escala na intercessão. E no louvor também. Quando eu fui ver minhas escalas, eu falei, gente, eu tenho que escolher qual escala que eu vou pegar, né? Se eu vou pegar no louvor ou na intercessão. Aí a Lu me mandou mensagem na semana passada, falou, se prepara que possivelmente você vai pregar no domingo. Eu falei, eita. Aí eu escolhi pregar. Não tinha pra onde fugir também nessa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa semana, eu estava conversando com a minha digníssima esposa, mulher mais linda desse mundo, maravilhosa. Aprendi, tá vendo, Julião? Conversando com a minha linda esposa, e a gente estava falando um pouquinho sobre a história de José. Quem conhece a história de José? Isso aí, quem não conhece, escola dominical, né? O José do Egito, sabe? Tem. Tá rolando mergulhando para vocês que não conhecem. Brincadeira, gente. E a gente estava batendo um papo sobre a história de José do Egito, e aí ela falou assim, nossa, amor, essa história é uma história que fala muito comigo. E eu também, né? Fiquei com isso na cabeça, falei, nossa, amor, é uma história que fala muito comigo também. Aí conversa vai, conversa vem, e eu falei, ela falou, talvez Deus ele tá falando alguma coisa com você aí. Eu falei, vamos ver. Aí chegou no outro dia, pela manhã, na quinta-feira, fui fazer meu devocional, o quê? Zé do Egito. Falei, caramba, mano, pareceu certinho. Poxa, será que Deus ele quer fazer algo? Falar algo? Chegou no culto à noite, na quinta-feira, nós não conseguimos vir para o culto. E aí pegamos um culto da sede, maravilhoso, uma palavra maravilhosa, foi do pastor Daniel Lopes. E ele falou do quê? Quem chuta? Zé do Egito. Eu falei, caramba, mano. Eu virei para trás e falei, amor, eu acho que a gente vai ter que falar do José. E aí, ontem, o que mais aconteceu? O pastor Joel, quem viu a live do pastor Joel? Lá de Santos. Foi top, né? Aí, no momento, ele foi falar do quê? Do Zé do Egito. Eu falei, caramba, tá tudo alinhado. Aí eu comecei a preparar a palavra, fiz uma palavra, vocês acham que é do quê? Zé do Egito. Fiz uma palavra top do Zé do Egito. E sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? Não é isso que eu tenho para essa noite. Eu queria muito pregar do Zé do Egito, mas não é isso que Deus quer que eu pregue. Ai, gente, Deus ele é muito bom, Ele é muito fiel. E eu, quando terminei a palavra, eu virei para Thay, amor, terminei a palavra. E ela olhou para mim assim, eu estava com um semblante meio triste. Ela, mas o que está pegando? Eu falei, não é isso, sabe, não está encaixando. Ela, então volta para o quarto, vai orar de novo, vai ver que Deus fala com você. Eu falei, lá vai eu de novo para o quarto. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer para essa noite, Pai? Porque, na verdade, a gente que vem aqui em cima, a gente não vem falar o que a gente quer. Nem o que você quer ouvir. Mas aquilo que Deus ele quer que você escute. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 23. Alguém aqui, tirando o pessoal do mergulhando na palavra, eles não podem responder esse tipo de pergunta. Já ouviram falar quem é Onri, na Bíblia? É Onri que fala, Rick? Onri. Onri. Orim. Tá vendo? Alguém já ouviu falar? Legal. 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 23, diz assim, no ano 31 de Asa, rei de Judá, Onrim começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. Em Tirza, reinou mais 6 anos. E de Semer comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou nele. E chamou a cidade que edificou Samaria de nome de Semer, dono do monte. E fez Onrim o que era mal aos olhos do Senhor. E fez pior do que todos os que foram antes dele. Até aí. Um dado meio importante, a gente está falando de um rei de Israel. O livro de Reis, a gente fala sobre reis, né? Dentro deles, a gente consegue achar esse cara especificamente.
Um rei que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ele teve um péssimo reinado. A Bíblia fala que no capítulo 20, no versículo 25, que tudo o que ele fez foi pior do que todos os outros que passaram antes dele. Então era um rei que era muito mau. E um rei, ele era pai de uma criança que por nome é Acabe, que mais para frente também se tornaria rei de Israel. E eu queria fazer uma pergunta. Levanta a mão quem é pai ou mãe. Levanta a mão. Rapaz, todo mundo é pai e mãe aqui. E vocês sabem que a forma que vocês criam seus filhos vai definir muito, provavelmente, como será o destino deles. É ou não é verdade? É verdade. Eu já vi muita criança que nasceu na igreja, mas chegou um tempo que acabou se desviando. Alguém aqui cresceu na igreja? Levanta a mão. Glória a Deus. Muito provavelmente quem cresceu na igreja é porque teve pais que estavam onde? Na igreja. E a gente vai aprendendo. Então tudo aquilo que a gente faz como pais vão influenciar de como será o futuro dos filhos. Muito provavelmente. É claro que vai chegar um momento que eles vão ter o direito de escolha deles. Que vai ser quando saírem da nossa casa. Né? Porque se estiver na nossa casa não tem escolha. Vai vir para a igreja, ponto final. Esse é o papo. Brincadeiras à parte, isso acontece. Nós que somos pais, nós investimos tempo em educação, em princípios, né? Para quê? Para a criança crescer, conhecer um amiguinho e pegar o celular que não é para pegar e a gente ter quebrado. Pagar. Piada interna com a minha esposa aqui. Ai, gente. Mas é nosso dever como pais. E o versículo de número 28 diz que Onri, ele faleceu, foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou no lugar. E Acabe começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, Samaria, 22 anos. E fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros que vieram antes dele. Existe algo muito complicado, que a consequência de um reinado de um pai, que trouxe uma maldição hereditária para um filho. Você acha que a criança já nasceu e falou, você é um péssimo rei? Não, é consequência. Existem situações em nossas vidas que infelizmente acabam não sendo nem culpa nossa. Acabam sendo consequências de decisões tomadas, né? É tipo aquela questão, né? Você viu o seu filho ou sua filha dançando, ai, que bonitinha, é só um funk, é só isso, é só uma musiquinha legal, deixa ela dançar, não pega nada. Cuidado. Cuidado mesmo, porque tem coisas que a gente acaba dando... eu falo muito no curso da intercessão. Quem fez o curso da intercessão aí? Levanta a mão. Eu falo isso aí um monte de vezes. Satanás, ele é o quê? Legalista. Ele age onde tem legalidade. Então, se a gente dá legalidade para ele agir, ele vai entrar e bagunçar, cara. Infelizmente. Então, Acabe, ele acabou se tornando um rei pior do que o seu próprio pai. Acabe, ele fez uma aliança com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, um dos significados de Jezabel, o primeiro é impureza. Uma mulher impura, que gosta da impureza. E outro significado é intimidação. Olha o cara que é rei de Israel, olha a aliança que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma aliança com uma pessoa impura e uma pessoa que tinha o espírito de intimidação dela. E outra, essa pessoa adorava a um Deus, com D minúsculo, chamado Baal. Que esse Deus era um Deus considerado Deus da tempestade. Um Deus que controlava a chuva, que controlava a vegetação, e conhecido como o Deus do fogo também. Então imagina como é que estava a situação de Israel. Uma herança hereditária de uma criança que recebeu do seu pai, se tornou um rei pior do que o próprio pai era, fez uma aliança com quem não deveria fazer, e a pergunta que eu faço para vocês, a primeira, com quem e como vocês estão fazendo as suas alianças? Qual o tipo de aliança que nós estamos fazendo?
A Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o teu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e no tempo oportuno dará o seu fruto. Bem-aventurado é aquele que não anda fazendo aliança com outras pessoas que não é para ele fazer, porque não vai edificar. E às vezes a gente, no trabalho, na escola, por querer ser um cara legal, quando alguém faz uma piadinha torpe, ou alguma piada sem sentido ou sem contexto, a gente costuma o quê? A dar risada. Ah, eu não vou ser quadrado, né, Carlinhos? Pelo amor de Deus. A piada dele foi engraçada. Pode ter sido. Mas quando você ri, você começa a dar liberdade para isso. Você está, nesse momento, realizando uma aliança. E uma aliança que não vai dar fruto nenhum para você, cara. Com quem estamos nos unindo? Se você está implantado em algum lugar, não está dando frutos nesse lugar, você foi chamado para ser a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença no lugar. Não para ser igual a todo mundo. Nós vamos indo porque o foco da palavra não é esse. Então a situação de Israel era de um rei que fazia tudo que era mal ao Senhor, que era casado com uma mulher que tinha um espírito de impureza e intimidação. Olha a situação de Israel naquele momento. E aí surge, e o que eu amo na Bíblia, é que todo tempo Deus sempre levanta alguém. E não somente na Bíblia, em toda a estação, Deus ele sempre vai levantar alguém para algo. Deus ele sempre levanta um homem ou alguma mulher em meio a alguma situação. Deus levantou um homem cujo nome era Elias. Elias se levanta como profeta naquele momento, e ele vem de encontro com Acabe para trazer uma palavra profética, a qual já está lá no capítulo de número 17. E ele chega a Acabe dizendo assim, ó, através da palavra que o Senhor Deus me deu, a partir de hoje não chove mais. Foi ousado. E trouxe uma palavra profética, dizendo, a partir de hoje, rei Acabe, não chove mais. E eu fiquei encucado, enquanto eu estava estudando, e eu falei, poxa, por que Acabe falou que não ia chover, né? O fato de não chover iria trazer consequências. Porque a chuva, ela ia fazer com que a vegetação ia conseguir dar os seus frutos, né? Ia você servir de água mesmo, a gente precisa de água. Porque Acabe, ele adorava quem? A Baal, que era considerado o deus da tempestade, o deus da chuva. E era uma adoração pagã naquele momento em Israel. E Elias se levanta dizendo, não vai chover. Elias se levanta em meio à imundície, travando uma guerra, dizendo, o que você está fazendo é errado. Então a partir de agora, não chove mais. Tipo assim, você não adora o deus da tempestade? Vamos ver. E aí? Não vai chover. Declarou que não ia chover. Então Israel, ele viveu um tempo tenebroso naquele momento. E depois de ter dito isso, Elias, ele ouve a voz do Senhor. O Senhor, ele direciona Elias e fala assim, Elias, foge, que agora eu vou te levar para o Oriente. Você vai para o Oriente, onde você vai ser alimentado naquele momento. Eu preciso que você obedeça a minha voz. Elias é obediente à voz do Senhor. Sai do lugar onde ele estava, foge para o Oriente. Nesse momento que ele está no Oriente, em beira aos ribeiros, ele consegue se alimentar, beber água. Deus ele envia corvo que alimenta ele com pão, com carne, ele é alimentado. Elias teve a ousadia de trazer a palavra profética, dizendo que não ia chover. Falou, eu estou chegando aqui e não vai chover e pronto. E por que Elias foge? Porque se Elias ele continua naquele ambiente, a probabilidade do rei Acabe, juntamente com Jezabel, pegá-lo e forçá-lo a retirar essa profecia era muito grande. Então o próprio Espírito de Deus o direcionou, falou, vai embora daqui, você vai ficar um tempo a sós. E às vezes Deus ele nos coloca em lugares a sós. A gente passa por processos em nossas vidas. A caminhada cristã tem momentos que a gente está rodeado de amigos, está rodeado de pessoas ao nosso redor. E é muito bom isso.
Mas chega um momento que o Espírito Santo de Deus, ele nos tira do meio desse ambiente, nos coloca sozinhos e fala: eu quero te explicar algumas situações nesse momento que você fica só. Elias ouve a voz do Senhor e mais para frente ele chega ao final do tempo dele ficar ali sozinho. E o tempo de Elias junto ao ribeiro acaba, e quando Deus lhe dá outro direcionamento, falando assim: sai de onde você está e vai para uma cidade chamada Sarepta, pois habita ali uma viúva, e essa viúva ela vai te alimentar. Elias chega, encontra com essa viúva, e aquela viúva diz a Elias que Elias ele já chega pedindo alimento, né? Meu Deus do céu. Elias chega na casa da viúva: estou com fome, estou precisando de alguma parada aqui. Sou homem de Deus, ao Deus de Israel, a Ele sirvo, então preciso ser alimentado, fechou? Aí a mulher olhou para Elias e falou assim: rapaz, eu não tenho nem para mim e para o meu filho. Vocês já receberam visita assim? Que tipo aparece do nada na sua casa? Já? Quem já levanta a mão? É verdade, nós está ligado como é que é. Aparece do nada, e aí, tal, o que tem para comer? E, tipo, só tem para você. Você está passando mal vale. Tem umas coisinhas aqui, vamos dividir, vamos. Era tipo isso que estava acontecendo com aquela mulher, cara. A mulher, ela vira para Elias e fala assim: o que eu tenho, Elias, é um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E o que eu tenho aqui vai servir para a nossa alimentação de hoje, minha e do meu filho, para depois morrermos em paz. Olha o que aquela mulher falou. Sobre a vida daquela mulher já existia um espírito de morte rodeando ali a vida dela. Ela falou: o que eu tenho é pouco. Eu estou passando uma escassez financeira. Então o que eu estou passando aqui é uma dificuldade, Elias. O que eu tenho é só para mim e para o meu filho. Eu não vou conseguir alimentar você que é o profeta. Mas o profeta Elias, ele vem com uma palavra lançada sobre a vida dessa mulher, que está em 1 Reis 17, versículo de número 13. 1 Reis 17, 13. Elias, ele disse para a mulher: não temas, não temas. Vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz aqui, e depois fará para ti o teu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falava por meio de Elias. Elias, ele chega para aquela mulher e fala assim: não temas, eu sei que está embaçado, eu sei que está difícil. E o Espírito Santo de Deus, ele está falando para pessoas aqui nessa noite: não temas, eu sei que está embaçado, eu sei que está difícil, mas permaneça. Permaneça. Carlinhos, é muito difícil permanecer em meio à escassez. É mesmo. É difícil permanecer. É difícil permanecer quando você olha para a sua despensa e você não vê nada. Fala: meu, e aí, como é que será meu amanhã? É difícil. Mas o Deus que visitou essa viúva através da vida do profeta Elias é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E Ele fala assim para você: no meu tempo, só permaneça. Acalma o seu coração. Eu sou Deus que sei o que você está passando. Eu sou Deus que contempla as suas lágrimas. Eu sou Deus que contempla o seu choro. Calma. Calma. Não temas. Está temendo por quê? Foi que nem eu falei no curso de intercessão esses dias. A Bíblia fala o quê? Ireis, pireis, não, mas não pequeis. Pode pirar, pira, fica maluco. Quem já ficou maluco assim e fala, de vontade de dar um grito? Levanta a mão. Quem quer dar um grito? Dá um grito. Ah! Pode gritar, põe para fora. Alivia, dá um grito. Às vezes é isso que a gente precisa. Desculpa, gente. Vendo, o pastor não está aqui, olha o que a gente faz. Desculpa. É que às vezes a gente, cara, precisa botar para fora aquilo que está aqui dentro. Pode pirar, mas não pequeis, tá? Tipo, grita, mas não mata ninguém, não bate ninguém, não ofende ninguém, só grita. Foi a guitarra? Desculpa, viu, Lipe?
Perdão. E Deus, o que Ele quer dizer para a gente é não tema, gente. O desespero daquela mulher era tanto, quando o profeta chegou, porque sobre a vida dela já existia o espírito de morte. Ela já estava espantando aquilo, ela falou, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que fazer. E o primeiro milagre Deus Ele fez já, que foi trazer a provisão. Ele trouxe a provisão. E o tempo foi passando. Se a gente segue o capítulo de número 17, os versículos mais abaixo, o filho dessa mulher, ele sofre uma grande doença. E quando mexe em filho, cara, é uma parada complicada, né, meu amor? Cara, quando os nossos filhos ficam doentes, a gente fica doente. A gente que é um homem, mulher, a gente fica doente, a gente se vira. Os homens com mais dengo, né? Porque homem, quando tem uma dor de cabeça, vocês não sabem, mulheres, o que é uma dor de cabeça de um homem. É algo fora do normal. Oxe. Desculpa, tá? Tô brincando, gente. E aquele filho dessa mulher começou a ficar doente, se adoeceu e chegou a falecer. E essa mulher vira para o profeta e fala, o que eu tenho contigo, homem de Deus? Você vem para minha casa, meu filho adoece, e ele morreu agora. Só que aí Deus, Ele levanta Elias, usa Elias mais uma vez, Elias ora pelo menino, o menino é ressuscitado. Deus, Ele faz, cara. Ele continua fazendo, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. É uma palavra muito legal, mas o foco não é esse, por isso que eu estou passando rápido. Mas aquela mulher, ela foi completamente abençoada, porque sobre a vida dela era morte, mas ela recebeu dentro dela a presença de Deus, que era simbolizada através da vida do profeta. Receba a presença de Deus dentro da sua casa, porque aquilo que está morto na sua vida vai reviver em nome do Senhor Jesus, porque Ele é fiel. E a trajetória de Elias, ela continua. E no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, Elias ele tem um outro encontro com Acabe. E sucedeu, no versículo 1, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Ou seja, há 3 anos já estava sem chover. Se apresente a Acabe. Elias vai se encontrar com Acabe, bate lá na porta. Quem é? Elias. Aí Elias, Acabe ele não vai direto conversar com Elias, ele manda seu mordomo, por nome Obadias. Obadias ele vai até de encontro de Elias. Só que existe algo muito legal. Obadias ele não era um servo de Baal. Obadias era um homem que era segundo a linhagem de Deus, que escondeu 100 profetas de Deus no seu calabouço e os alimentavam, sem saber Acabe e sem saber Jezabel. Olha como é que era. E Obadias, quando ele se encontra com Elias, ele já fica com temor. Fala, Elias, é o seguinte, cara. Se eu ir lá e falar pro Acabe descer, e você não estiver aqui, vai dar ruim para mim. Entende? Eu tô fazendo as coisas certas, Elias. Aí Elias falou, fica tranquilo. Vai lá, avisa para ele que eu estou aqui. O Senhor ele ainda continua contigo, Obadias. Avisa que eu estou aqui e daqui eu não vou sair. Eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Obadias, Elias vira para Obadias e diz assim, tão certo como vive o nosso Senhor, eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Confia, é nós. Confia. Elias estava cheio da presença de Deus. Capítulo 18 ainda, versículo 17, diz assim, e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, ele disse, és tu o perturbador de Israel? Olha que ousadia, né? Acabe chegou e virou para Elias, é você que está perturbando tudo aqui? Versículo 18, então disse ele, aí o Elias já ficou bravo, eu não sou o perturbador de Israel, mas é tu e a casa do seu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e começaram a seguir os mandamentos de Baal. Você que é o perturbador dessa história. Elias falou, tipo, como é que é, amigo? Eu perturbador? Não, ele não está falando isso comigo. Você que é o perturbador.
Você que está fazendo as coisas tudo errado aí. Elias, ele começou a confrontar a Acabe naquele momento. Elias não segurou, ele foi para cima. E houve naquele momento um confronto bom. Versículo 19. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, e os que comam na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Se é o Senhor que é o seu Deus, segue Ele. Se é Baal que é seu Deus, segue Ele. E o que aconteceu? O povo nada respondeu. Até aqui. Elias, ele estava maluco, descontrolado. Elias, ele já chegou brigando com Acabe. E após essa briga, ele falou: é o seguinte, chama todo mundo, vamos se reunir. Chama todo mundo que está adorando a outro Deus que não é o nosso Deus. Que nós vamos trocar uma ideia. E ele vira para o povo e fala assim: povo, sabe o povo escolhido que peregrinou 40 anos no Egito? Sabe? Deus levantou Moisés para retirar esse povo do Egito, que foi uma aliança. Sabe esse povo? Povo. Elias, ele vira para o povo e fala: e vocês? Até quando que vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? E aí eu pergunto para nós hoje: até quando nós vamos ficar cocheando em dois pensamentos? Elias confronta todo Israel e ninguém fala nada. O pessoal fica cri. E essa pergunta eu faço para nós: até quando a gente vai ficar vacilando? Ah, não, eu sou cristão, mas para ir num culto de domingo, para ir na célula de quarta, para até pegar uma escala em algum ministério. Até quando a gente vai ficar em cima do muro, adorando ao Senhor e erguendo altares a outros deuses nas nossas casas? Até quando a gente vai viver uma vida de mornidão espiritual? Você sabe que mornidão é algo complicado, cara. O que o anjo do Senhor diz à igreja de Laodiceia? Ele vira para a igreja assim: conheça as suas obras. Sei que vocês não são nem frio e nem quente. Antes são mornos. Antes fosse que vocês fossem frio ou quente. Mas já que são mornos, eu vou te vomitar para fora. Alguém gosta de coca morna? Não, coca tem que ser gelada, tem que ser trincando, né? Tá frio, a gente tem que tomar uma coca gelada. Café tem que ser morno? Não, café tá 50 graus, você coloca café como? Quente, né? Porque que é morno? Não tem nada que é bom morno. E por que a gente vive uma mornidão espiritual muito grande? Sabe? A gente precisa parar de cochear em dois pensamentos. Versículo 23 e 24. Diz assim: deem-se-nos, pois, 2 bezerros. Nos dê 2 bezerros. E eles escolheram um para si, e dividiram em pedaços e colocaram sobre a lenha. Porém, não coloquem fogo. E eu preparei outro bezerro e porei sobre a lenha. Isso Elias falando: e não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E o povo todo respondeu: boa é essa palavra. Aqui Elias mais uma vez chamando a galera para briga. Vamos lá, a gente vai fazer uma divisão. Se vocês estão achando que Baal é o Deus de Israel, vocês vão pegar um novilho, vão cortar, e agora é com vocês. Vocês vão primeiro, Elias falando. O Deus que responder, trazendo fogo sobre esse altar, esse vai ser o Deus. E o povo começou lá: beleza, nós somos os primeiros. Começaram a adorar Baal, começaram a adorar. Fala: vem Baal, Baal, tá ficando feio para nós, Baal. Começaram às 9.
Chegou 9h30, Baal, nada aconteceu. E aí? E o povo adorando, o povo adorando, o povo adorando. E nada de resposta. E Elias, grita um pouco mais alto. Eu acho que o Deus de vocês deve estar dormindo. Ou ele foi no banheiro. Ou ele deve estar ocupado em outras coisas. Clama um pouquinho mais alto. E foi se chegando o meio-dia e nada aconteceu. O pessoal começou a apelar, começou a se mutilar. Baal, se você não aparecer, eu vou me cortar, viu? E Baal, nada de aparecer. Porque algo muito importante que Elias sabia, que era a mesma coisa que o salmista sabia no Salmo de número 115, que diz que eles adoram um Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não andam. Eles adoram um Deus de madeira, mas nós adoramos ao Deus vivo. Nós adoramos a um Deus vivo. E Elias, ele começou a tirar uma onda com a galera. Fala, grita mais. Grita mais. Ele não deve estar ouvindo vocês. E a intenção disso, gente, não pensa que, poxa, Elias, que é isso, Elias? Elias, ele estava numa revolta ali com o povo. Porque Elias, ele não estava conformado com aquela situação. Porque existem momentos em nossas vidas que não podemos nos conformar, tá? É normal, meu filho é assim. Ele é assim mesmo. Não, minha filha não, ela sai de vez em pouco, é normal. Não é normal. Não vos conformeis. Romanos 2,12 diz, e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos segundo... Perdão, me perdi. E não vos conformeis com esse século. Sobre uma unção de não conformidade. Coloca para mim primeiro Romanos 2,12. Eu esqueci o versículo. Ele fala, não vos conformeis. Doze, 2. Tá, eu falei até errado. 12:2. Isso. E não seja conformado com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Elias, ele tinha isso. Fala, eu não vou me conformar com esse mundo. Eu não vou me conformar com o povo de Israel adorando a outro Deus que não é o nosso Deus. Eu não vou me conformar dentro da minha casa existindo uma outra adoração que não seja o meu Deus. Não se conforme. Você, mulher, que o seu marido não vem para a igreja e vê aquela situação, começa a não se conformar com isso. Você sabe o que as tias do coque faziam antigamente? Na igreja que eu congregava, na minha infância, tinha uma campanha na terça-feira lá, que as tias traziam as camisas dos caras para a igreja. Era um monte de tia do coque que os maridos nunca vinham para a igreja. Aí pegava a camisa deles e trazia para a igreja, né? E falava, orava, e colocava no joelho, as irmãs colocavam a camisa no joelho. Eu não me conformo até meu marido estar aqui. Minha tia foi uma dessas, cara. E meu tio hoje é um homem de Deus, cara. Era um cara que nunca conheceu Jesus, mas ela não se conformou. O que eu estou falando para você, não se conforma com a situação do jeito que está, velho. 1 Reis 18 ainda, versículo de número 30. Então Elias disse ao povo, vem para cá, chega aqui. Elias, ele falou assim, chega aqui, povo. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Até aí. Olha que parada importante. Altar é um lugar de sacrifício. É um lugar de oferecer sacrifício. E o altar estava quebrado. Ele falou, não, Deus, ele não vai vir aqui desse jeito. Eu preciso consertar algumas coisas. Eu preciso ajustar algumas arestas. Era necessário consertar o altar. O altar quebrado simbolizava tudo aquilo que Israel estava vivendo. Toda a vida torta que Israel estava vivendo. Isso simbolizava o altar quebrado. É momento da gente consertar o altar nas nossas vidas, amém? Versículo de número 31, e Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o seu nome, e com aquelas pedras edificou um altar, e depois fez um rego em torno do altar, segundo a largura e das 2 medidas da semente. Elias estava num momento
tipo assim, ele faz um ato profético, fala, Senhor, lembra? Lembra da aliança que o Senhor fez com Jacó? Lembra, Senhor? Às vezes é necessário a gente chamar o Senhor e falar, Senhor, lembra? O Senhor prometeu isso na minha vida. Eu estou aqui, eu estou me dispondo de mim mesmo. Eu quero fazer algo diferente. Me explica, Senhor. Me ensina, Senhor. Como fazer, o que fazer, de que forma fazer. Então ele encheu de água em torno do altar e começou a falar com o Senhor. E no versículo 36 diz assim: e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício naquela tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus e fizeste voltar ao seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e as lenhas e as pedras e o pó e a água que estava em torno, e que todo o povo viu, caiu seu rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, ele se revolta com aquela situação. Ele fala: Senhor Deus de Israel, manifeste-se hoje. Às vezes precisa a gente ir com ousadia, cara. Sabe, eu sou mal tranquilo falando, né, amor? Mas eu começo a orar, eu não sei, vem um ciricutico em mim aqui que eu não consigo me expressar. Eu queria falar baixo, eu queria orar bonitinho, mas não, eu começo a gritar. Teve uma vez que a gente estava fazendo, bem na época da pandemia, que a gente tinha as nossas reuniões de intercessão, tudo via Zoom. E aí eu ficava, lembra, meu amor, na casa antiga aqui, e aí começava das 8 horas o horário da reunião, e aí eu lá gritando no meu quarto, até um dia que a vizinha, ela subiu a laje dela, e começou a escutar eu orando. E, tipo, não era uma oração bonita, né? Tipo, eu estava orando uma oração de guerra. Fala, sai, todo espírito das trevas, e tal, e gritando, esperneando. E aquela mulher, tinha um vãozinho assim, entre a casa dela e a minha, que tinha uma lajezinha. Ela pulou esse vão. Só que ali era o escritório da Thay também. Ali nasceu o Thay Criativo. E a Thay estava trabalhando. Aí a mulher bateu na janela, e a Thay tomou um susto, olha o que foi. O seu marido está aí? Oxe, o que você quer com o meu marido? Ele pode vir aqui orar por mim? É porque eu fiquei escutando ele orando esses dias. E lá vai eu, doido, orar pela mulher na janela. Loucura, cara. Elias, ele não se conteve. Ele falou: não, eu vou rasgar o meu coração. Eu vou orar como nunca orei antes. Não tem um protocolo, tá? De como você chegar aos pés do Senhor e se derramar em oração. Você não vai chegar, Santíssimo Deus, Eterno Pai, rogo a Ti, ó Senhor Criador. Não, seja você, fala errado, fala problema, fala do jeito que você fala errado, não tem problema não. Só se achegue diante dele. Elias se achegou. Elias chegou e falou: Senhor, manifeste-se hoje, que só o Senhor é Deus. E o fogo do céu caiu, cara. Consumiu o holocausto. Imagine o tanto de pessoa que foi impactada por aquela presença. Olharam assim, falaram assim: que Baal, nada. Só o Senhor é Deus. E aí? Olha que bênção. Meu irmão, eu vou falar um negócio para vocês. Se eu oro e eu consigo ligar o fogo, o forno, eu já ia falar: mano, tem poder aqui. Hadouken, sabe? Eu já tem poder aqui, vem. Tá. Se é eu, velho, meu Deus, mano, Deus, ele sabe o que faz. Imagina, fogo, queima ele agora, Senhor. Tropeçou no meu pé, fogo nele. Por isso que Deus não dá poder pra gente. Elias, após essa situação, eu imagino ele, cara, Deus mandou fogo do céu. Elias, ele chega em Acabe e fala: e agora é o seguinte, vai chover.
Não chovia há 3 anos e vai chover agora. Aí vem aquela parada lá, que veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que os céus irão se abrir, vai chover e vem uma chuva. Depois disso, Elias ficou como? Foi, eu acho, o melhor dia da vida dele, né? Não. Porque após essa notícia e após essa grande vitória, sabe o que aconteceu com Elias? Vamos lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os seus profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo assim: me façam os deuses e outro tanto, se der certo que a estas horas amanhã a sua vida será como a deles. 2 pontos. Primeiro, Acabe é um banana, né? Tipo, ele chegou para Jezabel e disse: Jezabel, não sabe o que Elias fez? Mandou fogo lá, tá? Aí Jezabel: ah, é, Acabe? Ah, é? Deixa comigo, eu resolvo. Tipo mãe, sabe? A minha mãe, eu vou falando com vocês, a minha mãe era... Hoje ela está um pouquinho normal, mas minha mãe... Uma vez eu tinha um Nintendo, e na época não era que nem hoje, né? Que o pessoal compra mídia física, essas coisas. A gente tinha que alugar os cartuchos. Quem é dessa época? Alugar cartucho. Eu ia lá na locadora alugar um cartucho. E eu fui todo feliz, todo bobo, né? Saí, aluguei o cartucho, e o que eu fiz? Vim andando na rua com o cartucho assim. Meu, que legal, vou jogar Tartarugas Ninja. O que aconteceu? Veio 4 caras na minha direção, 4 moleques na minha direção e roubaram meu cartucho. Ele falou: ó, se falar alguma coisa, você vai apanhar. Eu falei: eu não quero apanhar, leva. Tudo bem. Aí fui para casa, cheguei em casa chorando. Aí minha mãe, ela falou: cadê o seu cartucho? Eu falei: ah, mãe, os meninos pegou. Eles estão aonde? Estão ali perto da padaria. Ela: pera aí. A minha mãe, ela pegou um facão e ela foi atrás e ela voltou com os cartuchos. Eu falei: os meninos estão bem? Ela falou: não, tá bom. Tipo, Acabe, sabe? Mãe, pegaram meu cartucho. Cara, tacou fogo no altar, me envergonhou na frente de todo mundo. E aí Jezabel: pera aí, que eu vou resolver essa parada. Elias, depois disso, ia estar como? Fala: você vai vir contra mim? É nada, maior que aquele que está comigo, tudo mais, tal, e tal e coisa. Não. Elias, ao receber essa notícia, versículo de número 3, diz assim: o que vendo ele se levantou para escapar com vida, e foi-se achegando a Berseba de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, se sentou debaixo de um zimbro e falou: chega, eu não aguento mais, eu quero morrer. Elias começou a caminhar por praticamente um dia inteiro, até chegar a um lugar que ele não queria mais. Sentou-se debaixo de um zimbro e pediu pela sua morte. E isso é aquilo que chamamos a síndrome de Elias, que é o tema dessa palavra, que eu já estou encerrando. Síndrome de Elias é quando nós temos experiências sobrenaturais, muitas das vezes, quando participamos de algo, ou vemos algo acontecer, ou quando Deus ele se revela a nós de uma maneira tão incrível e sobrenatural, que após o primeiro baque, a gente o que quer é a morte, é sair fora. Essa síndrome de Elias, ela pode ser uma depressão, um excesso de passado, pode ser uma ansiedade, que é um excesso de futuro. Elias, ele teve experiências sobrenaturais. Foi um cara que clamou e fogo do céu caiu. E a primeira notícia ruim que aconteceu após tudo isso, desmontou ele. Acabou com ele. Falou: não, eu não aguento mais. Poxa, não, tira a minha vida. Eu não sei. Essa palavra é para você hoje, né? Que talvez está sofrendo com depressão, com uma síndrome do pânico, com ansiedade. Vou chegar até lá, mas se você está passando por isso, não é frescura, tá? Perdoa se alguém falou para você que é frescura, porque não é, a gente sabe que não é.
Eu já tive uma crise de ansiedade. Em cima do altar, tocando. Estava tocando em cima do altar, estava liderando a escala. E aí, andava no último louvor, o pastor subiu. E a gente que é levita, a gente sabe o segredo do pastor. Quando o pastor gostou do louvor, ele vira para trás e... Quando ele não curtiu, ele já pega... Vamos orar. E nesse dia ele estava curtindo muito. E eu estava doido para ele não estar curtindo. Ele foi aqui, pá, ele virou para mim, Carlinhos, mais um. Mais um, Jesus. Wesley, mais um. Wesley, vai tocar o quê? Eu falei, não sei, toca qualquer coisa, mas toca. E eu estava suando aqui em cima, eu estava desesperado. A Thay estava lá em cima, eu não conseguia ninguém para ajudar. A única pessoa que percebeu foi a Aline, lá no fundo. A Aline, Carlinhos, está bem? Eu, não. Aí eu falei, Junião, vem tocar no meu lugar, Junião. Ué, velho, tô morrendo aqui em cima. Tava mal, cara, tava mal. Excesso de preocupação. Logo após experiências profundas, eu tinha pregado uma semana anterior. E estava totalmente desesperado. Síndrome de Elias. Versículos 5 e 7, diz assim: E deitou-se e dormiu depois debaixo do cimbro. Então o anjo acordou e disse, levanta e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Então ele comeu e bebeu e voltou a se deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque ainda muito longo será o seu caminho. A crise de Elias, ela estava tão grande, que ele precisava de um descanso. Depois ele dormiu e o anjo levou alimento para ele. E depois de se alimentar, ele voltou a dormir. E o anjo chamou novamente e falou, levanta-te, porque ainda longo será o seu caminho. Eu não sei como é que estão as coisas aí dentro de você. Eu não sei o quão desmontado emocionalmente você se encontra, ou tão abatido. Mas o Espírito Santo de Deus me manda te dizer nessa noite, que em primeiro lugar Ele entende as suas preocupações. E Ele vai respeitar o seu momento de você descansar. Mas é hora de se levantar também. Se levanta, dê o primeiro passo, se levanta. Porque ainda é longo o caminho que o Senhor tem para a sua vida. Versículo de número 8 diz assim, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna, passou ali a noite. E eis que o Senhor o visitou e disse, o que fazes aqui, Elias? Foi o que eu falei. O cara se alimentou e caminhou por 40 dias. E após essa caminhada de 40 dias, o que ele fez? Ele entrou numa caverna. Um lugar de isolamento. Um lugar que ele não queria falar com ninguém. Eu sei que é complicado algumas coisas. Mas hoje é noite de sair da caverna. Porque Ele vai curar as suas emoções hoje. Você não vai sair o mesmo daqui, cara. Pode ter certeza disso, que Ele vai curar as suas emoções. Deus, Ele disse para Elias, o que fazes aqui, Elias? E Ele está replicando essa pergunta para você nessa noite. O que você está fazendo aí? O que estamos fazendo aqui? Caverna é lugar de solidão. É um lugar onde a gente se esconde dentro de uma caverna, não tem luz. E você vai ficar se escondendo até quando, queridão ou queridona? O que você está fazendo aí? Versículo de número 10 diz assim, ele disse, tenho sido muito zeloso ao Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, só fiquei eu. E Deus respondeu a ele e disse assim, sai para fora. E põe-te agora no monte perante ao Senhor. E eis que passava, como também um grande e forte vento que fendia, após ele sair para fora. E o Senhor dizia, eu não estou no vento. E depois do vento veio um terremoto. E o Senhor disse, eu não estou nesse terremoto. E depois desse terremoto veio um fogo muito grande. E o Senhor disse, eu não estou no fogo. Só que depois veio uma brisa suave. Uma voz mansa e delicada.
E o Senhor estava sobre a brisa suave. E sucedeu que Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs a entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: o que você está fazendo aqui, Elias? E essa voz, ela está perguntando para você: o que você está fazendo aí nesse lugar? O Deus que conheceu e sabia o que Elias estava vivendo é o mesmo Deus que está aqui hoje. Que Ele conhece, Ele sabe o que você está vivendo. Para de querer aparecer ser forte. Sabe, porque a gente tem essa mania, não tem? Às vezes a gente que é líder vai ministrar alguém e fala: e aí, cara, como é que você está? E o cara: estou bem. Às vezes eu quase agrido os meus liderados. Eu falo: mano, se você falar que está bem, de novo, não está bem. Às vezes a gente sabe, né, Douglas? Meu Deus do céu. Ali, ó. Menino abençoado. Você pergunta a pessoa: está bem? Não estou bem, líder, toda hora. E você sabe que não está. O pastor me pergunta: Carlinhos, está bem? Eu falo: não, estou péssimo. Está acontecendo isso, aquilo outro. E tem mais isso. E a probabilidade de acontecer isso é muito grande. Por isso que ele não pergunta mais para mim. Ele não pergunta. Deus, Ele sabe o que você está passando. Seja sincero com Ele. Tem um louvor que eu não vou cantar. Vocês querem que eu cante? Puxa vida. Caramba, vem até com eco, você viu? Vocês viram que eu passo no louvor? O pessoal não deixa eu cantar. Glória a Deus, né? Tem um louvor de uma mulher de Deus, chamada Ludmila Feber, tá? Deixar claro. Há muito tempo atrás, cara, que eu acho que quando ela fez esse louvor, ela acho que lembrou tudo que Elias ele estava passando. E eu vou recitar esse louvor, eu não vou cantá-lo. Eu queria que você prestasse atenção na letra, porque o louvor ele diz assim, e fica em espírito de oração, porque eu acho que Deus ele quer falar com você nesse momento. Ele diz assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar a sua fé? Cansaço, desânimo. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda, às vezes a dor da traição, uma quebra de aliança, que é raiz de ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus agora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, não pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Porque o escapo e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Cara, eu acho que quando a pastora Ludmila, ela fez esse louvor e falou assim: eu sei o que está pegando. Logo após uma vitória, logo após algo sobrenatural acontecer, e vem um contra-ataque das trevas, esse contra-ataque parece que é um soco na sua cara, e você fica desesperado e fala: de novo não, eu não acredito. O louvor pode subir. Existem profetas nessa casa. Não estou falando dos que pregam aqui não, tá? Estou falando profetas aqui, né? Aos profetas calados, Deus está perguntando: onde vocês estão? Pode apagar a luz aí, Cleitinho. Aos adoradores que pararam de adorar, que estão calados, Deus está perguntando: onde vocês estão? Aos mestres que pararam de ler e de se aprofundar nas escrituras, Deus está perguntando: onde vocês estão? Aos líderes cansados e desmotivados, Deus está perguntando: onde vocês estão? A você que entrou nessa caverna em meio a tanto desânimo,
em meio a tanta tristeza, que está sofrendo por conta de uma depressão ou de uma crise de ansiedade. Hoje é noite de sair da caverna. Alguém que já fez muito, que já viveu experiências sobrenaturais, mas às vezes as circunstâncias te colocaram em uma crise. Hoje Deus, Ele quer te libertar. Deus, Ele quer te refazer. Elias, sabe o que é legal? No livro de Tiago, capítulo 5, Tiago ele fala que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas dores e às mesmas paixões, mas orou e caiu fogo do céu. Ele era um homem como nós, sujeito às mesmas dificuldades. E mesmo assim, teve experiências sobrenaturais e se fechou, se trancou numa caverna. Deus, Ele quer tirar você dessa caverna hoje. Deus é um Deus que Ele quer curar a sua ansiedade. Você vai depositar diante dEle as suas ansiedades. Deus, Ele é um Deus que Ele quer te curar por inteiro. As suas emoções nessa noite serão restauradas. Deus está refazendo algo nessa noite. Ele está te lembrando das promessas que um dia Ele entregou na sua vida. Ele não mandou você ficar parado. Ah, mas eu me frustrei com fulano, com ciclano, com beltrano. Ele não mandou você entrar nessa caverna, sair dela. Ele te entende, Ele vai sempre te entender. Mas Ele está perguntando onde você está. Não era para você estar aí. Não é isso que eu tenho para você. O caminho que o Senhor tem para você é algo totalmente diferente. Você não faz ideia daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Eu vou terminar essa pregação com algo que eu falei no curso de intercessão na sexta. Cara, Deus, Ele sabe de tudo aquilo que a gente passa. Dentre uns momentos difíceis que eu passei, que foi a perca do meu pai, quando eu tinha 18 anos, isso há 12 anos atrás. Eu era líder de jovens e eu pregava todo sábado. E aí dentro do ônibus, eu dei um grito, que nem o grito que a gente deu aqui nessa hora, dentro do ônibus. E falei, não é justo o Senhor tirar o meu pai de mim. A gente tinha tanto para viver ainda. Por que o Senhor fez isso comigo? Dentro do ônibus. No mesmo dia, uma mulher me encontrou e falou assim: Deus, Ele mandou te dizer algo. Eu falei, pode falar. E antes disso, na verdade, eu falei, quer saber? A partir de hoje eu não faço mais nada. A partir de hoje eu não lidero, eu não prego, eu não toco, eu não vou fazer mais nada. Por que o Senhor fez isso comigo? Só 12 anos atrás. Uma mulher chegou em mim e ela falou assim: filho, Deus, Ele me mostrou que Ele estava te carregando no colo, que quando Ele te soltasse, você iria começar a caminhar sozinho de novo. Aquilo foi extremamente aliviador ao meu coração, porque Deus, Ele entendeu a minha crise, entendeu o fato que eu entrei na caverna. E Ele falou, eu estou te carregando no colo. E Deus, Ele está falando nessa noite, eu estou te carregando no colo, filhos e filhas. Sai dessa caverna. Eu vou ajudar você a sair dessa caverna nessa noite. O problema é financeiro, creia que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. O problema é emocional, creia que Ele não é filho do homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O problema é familiar, conjugal, seja qual for o problema, Ele continua sendo Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E Ele está aqui nessa noite.
querendo restaurar a sua vida. Oriandalamantuierebastore candarabasso. Ibanabastoriandalabassore candarabasso. Profetas calados, se levantem. Adoradores calados, se levantem. Mestres calados, se levantem. Onde vocês estão? Vocês foram chamados para fazer a diferença. Eu sei que essa palavra ela falou com vocês. Te canto yarabastori andarabas. Eu quero te convidar. Tem diáconos que vão se levantar aqui. Eu quero que você venha aqui na frente receber uma oração. Se essa palavra falou com você, porque hoje é a noite de Deus fazer algo novo na sua vida. Você que está sofrendo com isso, com essa crise de ansiedade, com essa depressão, com esse algo que está te machucando por dentro, vem aqui que vamos orar por vocês. Deus, Ele quer fazer algo novo nessa noite. Você não será mais o mesmo. Oh, santo é o Senhor. Santo é o Senhor.